Meu nome é Cláudia Gimenez. Tenho 81 anos. Quero compartilhar um pouco da minha vida, embora acho que poucas pessoas não suportaria por situações, problemas e os caminhos por onde passei. Por isso que decidi compartilhar os bons e maus momentos de minha vida. Quem sabe eu possa encorajar alguém que ficou pelo caminho da vida, ou este alguém está pensando em desistir. Alguns podem imaginar a vida como um conto de fadas, mas a minha começou com uma realidade muito diferente. Eu fui deixada por minha mãe, em uma calçada de um hospital. Estava com apenas 5 meses, enquanto ela enfrentava a dor devastadora de criar 9 filhos sozinha após meu pai a abandonar. Minha mãe, uma mulher de notável coragem, tomou a difícil decisão de me deixar ali, na esperança de que alguém pudesse me cuidar melhor do que ela poderia. Os primeiros anos da minha vida foram preenchidos com incertezas. Fui acolhida por um orfanato onde experimentei amor, mas também a solidão de não ter uma família. Cada vez que o sino tocava para as refeições, meu coração disparava, não porque eu estava ansiosa para comer, mas porque eu sonhava que um dia minha mãe viria me buscar. Anos se passaram, e aos 18 anos, decidi que era hora de procurar. Em meio à busca, encontrei tantas histórias de pessoas que, assim como eu, viviam na esperança de reencontros. Um dia, em uma biblioteca, descobri um registro de adoção que mencionava minha mãe e onde eu poderia encontrar nosso passado. Foi uma viagem longa até a pequena cidade onde ela morava. Quando cheguei, meu coração estava disparado. Com um pouco de coragem e a ajuda de algumas pessoas locais, finalmente encontrei o pequeno apartamento de minha mãe. Bati na porta, cada batida ecoando como um tambor em meu peito. Quando a porta se abriu, vi uma mulher idosa, com cabelos grisalhos e olhos que refletiam a dor e as alegrias de uma vida inteira. Naquele momento, nossos olhares se cruzaram, e algo mágico aconteceu. A vida parecia parar. Cláudia! Ela sussurrou, com lágrimas brotando. O tempo e a distância desapareceram, e em poucos segundos, nos lançamos nos braços uma da outra. Eu podia sentir sua fragilidade, mas também sua força. Era o reencontro que sempre esperei, e naquele abraço, percebemos que todas as dores do passado haviam nos moldado, mas não nos definido. Nos meses seguintes, tivemos a oportunidade de reconstruir nossa história. Sentávamos no sofá da sala dela e ela contava como me deixará na calçada do hospital, não por falta de amor, mas por desespero. Falamos sobre meus irmãos, sobre a vida dela enquanto mãe solteira, sobre o amor que ela sempre teve, mesmo nas dificuldades. Com o tempo, decidimos criar um legado juntas. Começamos a trabalhar em um abrigo para mães solteiras e crianças em situação vulnerável. Queríamos que mais crianças não conhecessem a dor da separação, mas sim a esperança de um futuro melhor. Enquanto olhávamos para trás, sabíamos que nossas cicatrizes eram provas de superação. Cada lágrima que derramamos foi importante e, ao compartilharmos nossas histórias, motivamos outras mães e filhas a buscar seus reencontros. Minha história não é apenas sobre ser deixada, mas sobre o poder do reencontro e do amor que pode ser reconstruído. Nunca é tarde para buscar suas origens e reescrever sua narrativa de vida. Minha vida no orfanato foi, ao mesmo tempo, um abrigo cheio de amor e um campo de desafios. Aquele lugar, cercado de paredes brancas e janelas grandes, tinha um jardim bonito onde brincávamos, mas também carregava uma atmosfera de tristeza. As crianças, todas com histórias parecidas, se tornavam rapidamente como uma família para mim. Nos primeiros dias, eu era uma menininha tímida, muitas vezes me perdendo nos pensamentos sobre minha mãe. As enfermeiras, mães adotivas em seus próprios direitos, tentavam nos dar carinho e atenção, mas havia sempre uma diferença na maneira como elas olhavam para nós, um misto de compaixão e pena.
Ouvia os sussurros das outras crianças sobre suas mães e sonhava acordada. No orfanato, éramos divididos em grupos, e cada grupo tinha suas rotinas. As horas das refeições eram um momento de alvoroço e alegria, onde todos sentávamos juntos nas longas mesas de madeira. Às vezes, eu me pegava admirando como elas se entrelaçavam em conversas, rindo e compartilhando seus sonhos. E, naquelas risadas, eu tentava encontrar um pouco do amor que eu desejava sentir. Tínhamos o nosso dia de atividades, onde fazíamos artesanato, e eu adorava desenhar. Criava imagens de casas coloridas, em que imaginava que um dia viveria com minha mãe e meus irmãos. As cores eram minhas companheiras e a arte, uma fuga. Esse era meu jeito de expressar o que estava no meu coração. Algumas crianças encontravam suas famílias rapidamente, e eu sempre ficava com um misto de alegria e tristeza por elas. O momento de partir era muitas vezes doce, mas eu também sentia que um pedaço delagava comigo. O tempo passava e, com ele, as esperanças de um reencontro. Apesar de tudo, havia uma luz em meio à escuridão. Aprendi a valorizar a amizade que se formou entre nós, as promessas que fazíamos de que nunca nos esqueceríamos umas das outras. Fazíamos promessas de que, quando crescêssemos, iríamos nos encontrar novamente. Criamos um laço indestrutível no meio da solidão. Nos dias difíceis, quando a saudade de minha mãe pesava no coração, eu me sentava no canto do jardim, onde as árvores cantavam com o vento. Olhava para o céu e falava com ela em silêncio, contando sobre meus dias, minhas esperanças, desejando que ela pudesse me ouvir. E ali, a esperança nunca me abandonou. Cada dia no orfanato era uma mistura de dor e esperança, mas foi lá que aprendi sobre amor, amizade e a importância de acreditar que um dia seria capaz de reescrever minha própria história. Os desafios no orfanato eram muitos e variados. Apesar do carinho que algumas enfermeiras ofereciam, havia momentos em que a solidão e a saudade me consumiam. Eu sentia que, mesmo cercada por outras crianças, havia um abismo entre nós. Muitas delas já tinham histórias tristes que não podiam compartilhar, e isso criava um ambiente carregado de dor. Havia, por exemplo, o medo da rejeição. Cada vez que uma criança encontrava uma família, eu ficava feliz por ela. Mas, ao mesmo tempo, meu coração doía e eu perguntava a mim mesma se um dia alguém entraria na minha vida e me escolheria. Essa insegurança muitas vezes me fazia sentir invisível. Eu era apenas uma entre muitas, e, em algumas noites, as lágrimas se tornavam minhas únicas amigas. Outro desafio era a luta pela atenção. Tinham tantas meninas e meninos correndo de um lado para o outro, todos ansiando por carinho. Às vezes, eu via crianças brigando por um pouco de afeto, e isso me deixava ainda mais triste. Havia dias em que a competição por um olhar carinhoso ou um gesto de conforto tornava tudo muito difícil. A saudade da minha mãe também era uma constante batalha interna. Em dias chuvosos, quando o céu estava cinzento, me trancava em meus pensamentos e sonhava acordada sobre ela. Era doloroso imaginar o que ela estaria fazendo, se pensava em mim, e se poderia um dia voltar para me buscar. Isso me fazia sentir um vazio enorme. Além disso, havia as condições do orfanato. As refeições eram limitadas, e em algumas ocasiões, a comida não era tão nutritiva quanto precisamos. Aprendi a valorizar o pouco que tínhamos e a compartilhar com os outros. A solidariedade se tornou uma forma de enfrentar a adversidade. Um dia, enquanto estava no refeitório, vi um novo garoto chorando porque não havia comida suficiente para todos. Lembro-me de dividir meu prato com ele, mesmo sabendo que não tinha muito a oferecer. Aquele ato se tornou um símbolo de força entre nós. A rotina também era rigorosa. Tínhamos horários para tudo: acordar, estudar,
brincar e até dormir. Não havia espaço para individualidade. Em um lugar onde todos tinham a mesma história, muitas vezes sentia que minha identidade estava se apagando. A luta para manter viva a essência do que eu era, apesar das circunstâncias, era um desafio diário. Contudo, também aprendemos a nos apoiar. Criávamos laços fortes. Em momentos em que tudo parecia escuro, a união me ajudava a lidar com os desafios. Engravidamos em nossas esperanças e sonhamos com o futuro. Assim, reconheci que, apesar das dificuldades, ainda existia uma luz. A amizade e a esperança de um dia encontrar minha mãe. Os desafios moldaram a mulher que sou hoje. A resiliência que desenvolvi naquele orfanato sempre será parte de mim, e as lições aprendidas, mesmo nas experiências mais difíceis, foram fundamentais para minha jornada. A vida no orfanato, com todas suas dores e desafios, me ensinou lições valiosas que carreguei para a vida adulta. A resiliência que desenvolvi ali se tornou uma das minhas maiores forças. Aprendi, desde muito jovem, que poderia superar obstáculos. Cada dificuldade enfrentada me preparou para os tempos difíceis que viriam mais tarde. Outra coisa que a experiência me ensinou foi a importância da empatia. Ao ver tantas crianças diferentes, cada uma com uma história única, eu compreendi a necessidade de acolher e ouvir o próximo. Quando cresci, trabalhei como assistente social, dedicando-me a ajudar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Esse trabalho foi uma extensão do amor e da solidariedade que eu tinha aprendido no orfanato. A amizade que construí entre as crianças também foi um pilar importante. Aprendi a valorizar os relacionamentos e a importância de ter uma rede de apoio. Na vida adulta, fiz amigos verdadeiros que estiveram ao meu lado em momentos difíceis. Eu tinha uma compreensão profunda de que, assim como no orfanato, a conexão e o amor fazem toda a diferença na vida. Além disso, a criatividade se tornou uma ferramenta poderosa na minha vida. As horas passadas desenhando e criando arte no orfanato me ajudaram a lidar com as emoções, e mais tarde, me guiaram para a escrita. Escrevi diversos contos e crônicas, e finalmente, o meu sonho de ser uma autora realizada. A capacidade de expressar meus sentimentos através da escrita foi um presente que me manteve viva em muitos momentos. A experiência também me trouxe uma enorme gratidão por tudo que aprendi e pelo que conquistei. O valor das pequenas coisas, como uma refeição compartilhada ou um abraço sincero, tornou-se mais evidente para mim. Quando formei minha própria família, sempre busquei criar um lar caloroso e acolhedor, onde meus filhos pudessem sentir o amor que eu tanto desejei na infância. Por último, mas não menos importante, aquela busca incessante pela minha mãe e a reconexão que finalmente ocorreu, elevou em mim um sentimento de perdão e compreensão. Eu aprendi que cada um tem suas próprias lutas, e esse aprendizado me deu força para seguir em frente sem amargura. Assim, cada um desses ensinamentos me ajudou a enfrentar os desafios da vida adulta, a criar laços fortes com as pessoas ao meu redor e a cultivar um espírito de esperança e gratidão, independentemente das circunstâncias. Após o reencontro com minha mãe, minha vida mudou radicalmente. A vitória de encontrá-la foi um marco na minha jornada. Nós construímos um relacionamento que floresceu a partir daquele dia. Ela me contou sobre suas lutas, como lutou para sobreviver e cuidar dos outros filhos. Eu a ouvi com o coração aberto, tentando entender a dor que havia nos separado. Com o tempo, consegui me estabelecer e encontrei um emprego em uma agência de assistência social. O trabalho não era fácil, mas cada dia trazia um novo desafio. Eu me lembrei das crianças do orfanato e de como eram vulneráveis. Isso me motivou a fazer a diferença. Tornei-me uma defensora incansável dos direitos das crianças,
promovendo programas que ajudavam na educação, nutrição e abrigo. Conheci pessoas incríveis nessa trajetória, algumas com histórias semelhantes às minhas, e juntas criamos uma rede de apoio. Algumas vezes, organizávamos eventos para arrecadar fundos e conscientizar a comunidade. Fui envolvida em diversas campanhas de sensibilização, e comecei a escrever sobre minha experiência em publicações locais, sempre na esperança de inspirar outros a nunca perderem a fé. Meu sonho de me tornar mãe foi realizado, e eu sempre busquei ser a mãe que eu desejava ter. Criei meus filhos com amor, colocando a importância da família em primeiro lugar. Sempre falava sobre a importância da empatia, da solidariedade e do amor. Acredito que esse amor se multiplica e, em momentos difíceis, esses valores foram meu guia. Ainda em minha vida adulta, após minha aposentadoria, decidi que era hora de realizar outro sonho: escrever um livro. Queria compartilhar tudo o que aprendi, as dores, as superações e a importância de nunca perder a esperança. O processo de escrita foi terapêutico, uma maneira de registrar não apenas a minha história, mas também as histórias de tantas crianças que mereciam ser ouvidas. Quando meu livro foi finalmente publicado, vi nos olhos dos meus filhos a alegria e o orgulho que sempre sonhei em compartilhar. O sucesso do livro me levou a participar de conferências e palestras, onde encontrei outras pessoas que compartilharam suas experiências. Isso me fez sentir que, mesmo com um começo difícil, a vida tinha me conduzido para onde eu precisava estar. Agora, com 81 anos, eu olho para trás e vejo uma vida repleta de emoções, de superações e de amor. Todas as dificuldades que enfrentei foram a base para tudo o que construí. E sempre digo aos jovens que cruzam meu caminho: nunca desistam. A esperança pode ser uma luz na escuridão. Ser mãe me proporcionou uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o amor. Uma das lições mais valiosas que aprendi foi que o amor incondicional é a força mais poderosa que existe. Quando segurei meu primeiro filho nos braços, percebi que as preocupações e as dificuldades que havia enfrentado na vida pareciam pequenas diante da grandeza desse amor. Aprendi também que a paciência é uma virtude fundamental. Com as crianças, cada dia traz novos desafios. Às vezes, elas não entendem o mundo da mesma maneira que nós. E teve momentos em que tive que respirar fundo e lembrar que todos estamos aprendendo juntos. Essa paciência me ajudou a cultivar um ambiente seguro e acolhedor para meus filhos, onde eles poderiam crescer e se expressar livremente. Além disso, a maternidade me ensinou sobre a importância da comunicação. Sempre busquei manter um diálogo aberto com meus filhos. Eu queria que eles se sentissem à vontade para compartilhar seus sentimentos e preocupações, assim como eu não tinha essa oportunidade na infância. Eles precisavam saber que suas vozes eram ouvidas e valorizadas. Outra lição importante foi sobre a vulnerabilidade. Aprendi que, ao compartilhar minhas próprias fraquezas e histórias, eu não só criei uma conexão mais forte com meus filhos, como também lhes ensinei que não há problema em não ser perfeito. Mostrar que todos nós enfrentamos desafios e que isso é parte da vida os encorajou a serem autênticos. Por último, a maternidade me fez entender a importância da tradição e da herança cultural. Ensinar meus filhos sobre nossa história familiar, sobre as lutas e as vitórias, foi uma forma de honrar o passado e passar valores essenciais. Assim, continuamos a construir uma história juntos, um legado que vai além da nossa própria existência. Cada uma dessas lições moldou não apenas a mãe que eu sou, mas também a mulher que continuei a me tornar. O amor, a paciência, a comunicação,
A vulnerabilidade e a tradição tornaram-se princípios centrais na minha vida e, acredite, eles sempre me guiarão nas próximas fases da vida. Ser mãe foi, sem dúvida, uma das maiores aventuras que já vivi. A maternidade está cheia de momentos hilários. Uma vez, quando meu filho mais novo tinha apenas 5 anos, ele decidiu que queria ajudar na cozinha. Eu estava fazendo um bolo de chocolate, e ele entrou na cozinha com todo entusiasmo. Enquanto eu misturava os ingredientes, ele, empolgado, começou a pegar tudo que encontrava na bancada: ovos, açúcar, farinha. E, em um piscar de olhos, a cozinha parecia uma zona de guerra. Ele se virou para mim com um olhar sério e disse: "Mãe, se estivermos fazendo um bolo, precisamos de mais açúcar. Porque quanto mais açúcar, mais doce." E eu só consegui rir. Acabamos fazendo um bolo tão doce que parecia uma sobremesa em vez de um bolo. Essa foi a primeira vez que descobri que minha cozinha tinha se tornado um lugar de experiências científicas inusitadas. Outra vez, me lembro de uma situação que envolveu um passeio ao parque. Fomos em família, e nossos filhos estavam animados para brincar. Meu filho mais velho, sempre o aventureiro, subiu na árvore mais alta enquanto eu observava. Ele parecia um pequeno macaco, mas os amigos ao redor começaram a gritar: "Olha lá, ele é um escalador." E, claro, ele decidiu que precisava realizar um salto para impressionar os amigos. O resultado? Ele pulou diretamente em um monte de folhas secas, encontrando uma queda espetacular. A risada que se seguiu ecoou por todo o parque. Naquele dia, aprendi que enquanto as crianças crescem, nós também precisamos saber quando parar e simplesmente aproveitar o momento. E a outra lembrança engraçada que não posso deixar de compartilhar. Um dia, estávamos nos preparando para um jantar em família, e eu pedi aos meus filhos para se arrumarem. No entanto, meu filho mais novo decidiu que queria usar uma fantasia de super-herói, uma capa e tudo. Ele desfilou pela casa dizendo que era o Superman. E quando chegamos ao jantar, ele se apresentou como tal. Claro, todos riram, e percebi que ele estava certo, de certa forma. A maternidade realmente é sobre ser a heroína da vida deles, mesmo quando só queremos parecer um pouco mais sérios. Esses momentos, cheios de risadas e amor, trouxeram um brilho especial à minha maternidade. De fato, muitas vezes o melhor é rir de nós mesmos e desfrutar a jornada, com tantas surpresas e alegria que ela oferece. Além das lições de amor, paciência e comunicação, a maternidade me ensinou a ser flexível e a se adaptar às mudanças. Eu aprendi que nada na vida é garantido, e isso é ainda mais verdadeiro quando se trata de criar crianças. Desde que eles eram pequenos, sempre tentei criar rotinas, mas logo percebi que as crianças têm suas próprias ideias sobre o que querem fazer. Às vezes, um dia elaborado de atividades se transformava em algo completamente diferente, simplesmente porque uma ideia brilhante, ou um momento de travessura, surgia. Aprendi a abraçar a espontaneidade e a ver beleza nos imprevistos. Além disso, a maternidade me ensinou a importância de cuidar de mim mesma. Durante anos, coloquei as necessidades dos meus filhos antes das minhas. Porém, com o tempo, percebi que, para ser uma mãe eficaz, eu precisava estar bem também. Comecei a reservar um tempo para mim, seja lendo um livro, fazendo caminhadas ou apenas meditando. Essa prática não só renovou minha energia, mas também me ensinou a ser um exemplo para meus filhos sobre a importância do autocuidado. Outra grande lição foi sobre a arte da delegação. Muitas vezes,
eu sentia que precisava fazer tudo sozinha. Mas conforme meus filhos cresceram, eu percebi que envolvê-los nas tarefas diárias era uma oportunidade não apenas de dividir a carga, mas de ensinar responsabilidade e trabalho em equipe. Pedir ajuda e compartilhar tarefas se tornou uma forma de fortalecer nossos laços. Desde arrumar a casa até cozinhar, todos aprendiam e se divertiam ao mesmo tempo. Finalmente, algo que nunca imaginei, mas que aprendi, foi a capacidade de rir de mim mesma. Houve muitos momentos embaraçosos, como quando me deixei levar pelas emoções e gritei de forma exagerada, ou quando usei aquela roupa que parecia perfeita em casa, mas ao sair para uma festa, percebi que estava completamente fora de moda. Rir dessas situações me ajudou a não levar a maternidade tão a sério. Cada dia tinha seu próprio conjunto de desafios, mas a leveza e o humor tornaram tudo mais suportável. Esses aprendizados, todos entrelaçados, moldaram não apenas a minha maneira de ser mãe, mas também como encaro a vida. A maternidade é um caminho repleto de descobertas. Como qualquer jornada, vem com suas alegrias e desafios. Claro, tenho várias dicas que podem ajudar novas mães a navegarem essa jornada cheia de emoções. Confie em seu instinto. Cada mãe é única, e cada bebê tem suas próprias necessidades. O que funciona para uma mãe pode não funcionar para outra. Aprenda a ouvir seu coração e confiar na sua intuição. Muitas vezes, você já tem as respostas dentro de si. Não tenha medo de pedir ajuda. Criar uma criança não é uma tarefa fácil, e não há problema em buscar apoio de familiares e amigos. Ter uma rede de suporte pode fazer uma enorme diferença, tanto para o bem-estar da mãe quanto do bebê. Conversar com outras mães e compartilhar experiências pode ser um ótimo consolo. Criar uma rotina. Tente estabelecer uma rotina, mas lembre-se de que a flexibilidade é chave. As crianças têm seus próprios ritmos, e pode haver dias em que a rotina precisa ser adaptada. A rotina ajuda a dar segurança ao bebê e permite que os pais tenham um pouco de previsibilidade em suas vidas. Reserve um tempo para si mesma. Não se esqueça de cuidar de você. O autocuidado é vital para manter a energia e o bem-estar. Mesmo que sejam apenas alguns minutos para tomar um banho relaxante ou ler um livro, esses momentos significam muito. Não se cobre tanto. A pressão para ser mãe perfeita pode ser esmagadora. Lembre-se de que todos cometem erros e que faz parte do aprendizado. Celebre suas pequenas vitórias e não desanime com os contratempos. Documente os momentos. O tempo passa rápido, e cada fase de desenvolvimento é preciosa. Tire fotos, escreva em um diário ou grave vídeos. Essas memórias ficarão com você para sempre e, no futuro, poderão trazer um sorriso ao seu rosto. Essas dicas, que podem parecer simples, fazem uma enorme diferença na experiência da maternidade. Acredite em você mesma e aproveite cada momento, pois, apesar dos desafios, é uma jornada incrível e cheia de amor. Cada dia tinha